Bom, então, boa tarde a todos. Formalmente, daremos início à apresentação do projeto de TCC da Marlene de Souza Rodrigues. Marlene, você tem de 10 a 15 minutos para realizar a sua apresentação e pode começar a partir de agora, quando se sentir à vontade. Por favor. Tá bom, tudo certo. Boa tarde a todos. Sou a aluna Marlene de Souza Rodrigues, da Universidade Federal do Piauí, Centro de Educação Aberta e à Distância SEAD, do curso de Bacharelado em Sistemas da Informação. Quero cumprimentar a banca, o professor orientador Alan Geisso Ramos Gonçalves, o tutor professor Lucinaldo Pereira e o professor Maurício. O meu trabalho de TCC1 tem como tema Avanço Tecnológico no ramo de meios de pagamento, subtema Segurança de dados por meios da tokenização. Aqui temos o meu sumário e a sequência que pretendo seguir no decorrer do trabalho. Introdução. Primeiramente, quero falar dos meios de pagamento, porque hoje em dia é praticamente impossível você não pagar uma conta. Pagar uma conta seja através de contas com cartão de crédito, pagamentos via aplicativos. Hoje em dia, todo mundo paga suas contas. Então, é um meio que está em constante evolução e está bem acessível ao nosso cotidiano. Ou seja, é bem comum você pagar a conta, é praticamente impossível você não fazer isso. E diante disso, é que eu pretendo falar um pouco do sistema de tokenização nesse trabalho, porque esse meio de pagamento, existe várias formas, vários aplicativos para estar pagando conta, e também, diante desses pagamentos, há também grande risco das pessoas sofrerem fraude, perca dos seus dados do cartão. Então, a partir daí é que entra com o sistema da tokenização, porque esse sistema, ele permite um certo... ele permite que a pessoa, por exemplo, uma empresa, ela não tenha acesso aos dados do cliente. Segundo o CUI 2014, ele fala assim, esse tipo de tecnologia tem como principal foco a segurança e a privacidade, uma vez que os estabelecimentos não veem os dados do cartão, reduzindo fraudes. Então, o que eu quero dizer nessa introdução? Que os meios de pagamento estão em constante evolução, ou seja, há várias formas de pagamento, as empresas estão aderindo a novos meios, e eu acredito que, aderindo a esse sistema de tokenização, os riscos às fraudes, elas podem estar diminuindo. Justificativa. Dar soluções de pagamento mais prático e com segurança aos usuários. Então, as empresas, elas também têm que estar evoluindo e buscando novas formas de práticas para a segurança dos dados dos clientes. Então, a partir daí, abre-se diversas portas e possibilidades a serem exploradas em que a tokenização venha a ser uma ferramenta mais eficiente na matriz dos meios digitais de pagamento. Ou seja, sendo a tokenização a tecnologia analisada, nesse caso, através da área de meios de pagamento, como principal foco na segurança dos dados do usuário. Problematização. Então, diante do meu trabalho, eu pretendo responder os seguintes questionamentos. Primeiramente, por que a forma de pagamento ela é tão importante? Quais formas de pagamento são mais viáveis na sociedade atual? Por que o uso de tokens, mais especificamente a tecnologia da tokenização, é fundamental no mercado de meio de pagamento? Então, no decorrer desse trabalho, pretendo responder esses seguintes questionamentos. Objetivos. O meu trabalho tem como objetivo principal desenvolver uma plataforma digital genérica, aplicando a ferramenta da tokenização na segurança dos dados nos meios de pagamento, possibilitando ao cliente melhor suporte de segurança nas suas compras na internet. Então, eu acredito que, ao desenvolver essa plataforma e aplicando a ferramenta da tokenização, os clientes, por exemplo, de uma determinada empresa, eles vão estar com mais segurança na hora de comprar suas coisas na internet. No caso, uma plataforma digital genérica, onde ofereça produtos para serem vendidos, no qual o cliente ele não vai estar usando os dados do cartão, então ele vai ter uma chave para fazer essas compras, que só ele vai ter acesso. E tem como objetivos específicos mostrar como é fundamental o uso da tokenização na segurança dos dados no meio de pagamento, relacionar elementos importantes quanto ao papel que a tecnologia da tokenização exerce
para as novas formas de pagamento e combate à fraude, e proporcionar o entendimento da tecnologia e a relação dela com os meios de pagamento. Ou seja, fazer um breve relato de qual é a relação dessa tecnologia com os meios de pagamentos. Fundamentação teórica. Avanço da tecnologia, a exploração de dados no mundo virtual. Sabemos que a tecnologia ela está em constante evolução e, com isso, os meios de pagamento também entram nesse ramo. Tecnologia avança e os meios de pagar a conta também. Então, a partir daí, coloquei uma breve sensitiva de como foi a evolução dos meios de pagamento. Primeiramente, lá antes de Cristo, no feudalismo, o sistema de pagamento já havia de alguma forma. Lá era a partir de sistema de troca, onde, por exemplo, os agricultores, eles faziam suas trocas de animais ou alimentos como pagamentos. Logo em seguida, na idade do metal, surgiu as moedas de metal, papel moeda, cheque, cartão magnético, pagamentos instantâneos, transações bancárias e o Open Banking. Esse sistema aqui de Open Banking, ele vai estar relacionado mais na frente a uma das tendências que irei citar com relação à tokenização, que são tendências que devem ser estudadas também junto ao sistema, junto à ferramenta que estou analisando aqui. Esse sistema, por exemplo, o Open Banking, ele permite que as instituições financeiras, elas, por exemplo, possam estar desenvolvendo produtos através de terceiros, ou seja, terceiros podem estar auxiliando nas instituições financeiras. Aqui, as tendências que também devem ser muito eficientes nos meios de pagamento, a primeira delas é a internet das coisas, a IoT. Então, ela, por exemplo, ela dá uma ideia de que o e-mail físico, ela pode estar relacionada, deve estar relacionada ao meio digital. Ou seja, que cada vez mais as pessoas estão aderindo a meios físicos aos meios digitais. E com isso entra a tecnologia da tokenização, os tokens, que é bem semelhante. Os pagamentos em IoT ainda é uma tendência não muito conhecida, não muito utilizada, e é uma oportunidade no mercado de trabalho. Uma outra tendência é a utilização de IPs, que eu falei lá do sistema do Open Banking, que ele usa terceiros para fazer suas... E, por exemplo, aqui eu posso dar um exemplo bem comum dessa utilização de IPs, que é o Google Maps, que ele usa códigos e outras pessoas podem usar em outro site. Então, é bem parecido com o sistema lá do banco, Open Banking. E agora entra a ferramenta de tokenização. O que eu quero com esse trabalho? Que a partir disso, dessa plataforma de pagamento, seja uma forma, por exemplo, eficiente na segurança dos dados e proteção ao crédito. Que acredito que com essa ferramenta, as pessoas possam ter mais segurança na hora de estar fazendo suas compras e proteção ao crédito, para que, como hoje em dia, é muito comum as pessoas estar sofrendo fraude, perca de dados, as pessoas acabam roubando suas senhas e fazendo outras coisas. Então, com isso, com essa ferramenta, eu acredito que esse risco ele tende a diminuir. Ou seja, permite aos usuários mais segurança e proteção ao crédito ao consumir algo nas compras virtuais. O meu trabalho tem como metodologia, primeiramente será de caráter bibliográfico, com fundamentação na busca da investigação que comprove a teoria da tokenização como uma forma eficiente na proteção dos dados no meio de pagamento. Primeiramente, eu quero fazer essa busca para mostrar que a tokenização ela é uma forma eficiente na proteção dos dados das pessoas e que ela pode ser uma matriz bem importante na proteção dos meios, na utilização dos meios de pagamento. E depois desenvolver uma plataforma de pagamento digital genérica, utilizando os tokens, estes gerados por meio da tokenização. Aqui temos o meu cronograma e as etapas que pretendo seguir no decorrer do meu trabalho, que será de outubro a fevereiro, sendo a defesa final da monografia em fevereiro, algumas das referências que eu utilizei na elaboração do trabalho, e obrigada. Ok, Marlene, obrigado pela apresentação. Você já pode tirar o compartilhamento de tela, tá? Tá. Para melhorar um pouco aqui a sistemática.
E agora eu vou passar a palavra para o professor Lucinauro, para que ele possa fazer as considerações sobre o seu trabalho. Por favor, professor. Opa, boa tarde, Marlene, boa tarde, professor Alain, boa tarde, Marlene, boa tarde, professor Alain, professor Maurício. Boa tarde. Marlene, em primeiro lugar, parabenizar-te pela apresentação, né, pelo tema também da tokenização, bastante pertinente, né, voltado à segurança da informação aí, segurança dos dados bancários. Marlene, eu geralmente costumo explicar o que a gente vai fazer, né? Na realidade, essa análise que nós vamos fazer do seu trabalho é na intenção de tornar um trabalho ainda mais claro, um trabalho mais eficiente, vamos dizer dessa forma, até porque vai ser um trabalho que vai servir de pesquisa para outros graduandos, tanto da área da informação, como de qualquer outra área que venha ter interesse nesse teu tema, certo? Então, assim, é um trabalho que vai vai servir de pesquisa para o público, certo? Então, nós vamos apontar algumas coisas para que você possa estar, de certa forma, melhorando, se for necessário, né, juntamente com o seu orientador, o teu trabalho. Eu costumo fazer inicialmente um scan do texto, onde nesse scan eu busco erros simples de formatação, né, falhas de formatação e outros do tipo, né? E no teu texto, fazendo essa verificação superficial, eu verifiquei que o texto da apresentação do projeto, lá na folha do rosto, você verificar se ele está realmente com 8 centímetros, né, como manda aí o manual. Até porque para a confecção desse teu trabalho, né, tem um manual que você todos os alunos naturalmente devem estar olhando e seguir, né, e lá tem normas para se seguir em relação à sua formatação. Tá? Então, como está em PDF, não tive como aferir isso, né, então dá verificado se está lá com 8 centímetros, lá, aquele texto lá na folha de aprovação e também na folha de rosto, as 2 primeiras folhas. Tá? O texto com recuo, ou seja, aquelas citações que você coloca, elas estão com entrelinhas, né, visivelmente, então assim, tem que se tirar aquelas entrelinhas, bem como verificar também o espaçamento entre esse texto e o texto anterior, né, o texto que você aponta ela, porque está muito próximo, tá, então você tem que verificar direitinho como é que é aquela formatação, né. Nos capítulos também, você utiliza um tracinho, por exemplo, um tracinho, isso, né, e se não me falha a memória, você passaram por um procedimento aí de orientação através das normas, e nas normas diz que não é para ter, na realidade é para colocar apenas o 1 e o nome do capítulo. Então, são detalhes que, assim, não tem um peso por conta de você olhar e ver um texto bem organizado e seguindo as normas, tá? Os termos objetivo geral e objetivo específico também estão em desacordo com o que tem lá no sumário, tá? Então tem que estar sempre em acordo. Por exemplo, lá no teu sumário tu colocou o nome objetivo geral, maiúsculo e sem negrito. Dentro do teu texto tu colocou maiúsculo e com negrito. Então assim, está em desacordo. Bom? O termo referência também, você colocou ele alinhado, centralizado, né? E tem a norma também que diz, se você enumerar ele lá no sumário, se você dizer que referência está na página 10, por exemplo, então ele tem que ser alinhado à esquerda, né? São detalhes que é facilmente corrigível, que é só formatação, tá? E todas as suas referências também estão sem alinhamento, tá? Mas aí são, como eu disse, foi um olhar superficial, né? E dá de ver claramente isso aí. Agora, falando do conteúdo, da essência do teu trabalho, né? O título do teu trabalho, eu venho aqui, o título do teu trabalho, ele é Avanço Tecnológico no ramo dos meios de pagamento, segurança de dados por meio da tokenização, né? Quando a gente lê o título do trabalho desse, o que eu espero encontrar dentro do teu trabalho? Eu espero encontrar dentro do trabalho algo que me remeta à segurança da tokenização, aos meios de segurança, possíveis falhas, vantagens e desvantagens dessa tokenização, tá? E foram coisas que a gente não encontra dentro do teu trabalho, tá? Teu trabalho está bem feito, você segue uma linha, mas essa linha, às vezes, ela deixa um pouco distante do teu título, tá bom? Você faz uma afirmativa lá na tua introdução,
bem no começo, onde você cita uma estimativa, né? Você diz que em cada, deixa eu ver se eu acho ela aqui, né? Na introdução, cada 10 pessoas, 6, parece uma coisa assim, usam a tokenização. Então, assim, não é isso? Então, assim, para você colocar uma estimativa dessa, tem que ter uma fonte para ela, né? Um trabalho de pesquisa. Então, assim, você pesquisou onde? Você viu onde? Né? Então, assim, se você coloca uma informação, ela tem que ter uma base para você se fundamentar em cima dela, quando se fala em relação a isso aí, porque é um trabalho que vai servir de base para outras pessoas. Então, assim, alguém vai ler e dizer, pô, eu estou fora dessa lista, porque eu não utilizo isso, mas realmente será citado nesse patamar, né? Então, temos que analisar. Uma coisa que eu achei interessante, eu ia falar até lá no final, mas eu aproveitando que está no primeiro parágrafo na tua introdução, você cita aqui CUI 2014. E eu não sei o que é CUI 2014. Eu não sei se é uma pessoa, eu não sei se é um site, eu não sei se... Inclusive, ele não está lá nas tuas referências também, tá? Ele não está lá, então ficou muito difícil eu saber, assim, esse CUI, o que é. E depois você pode até falar, né, sobre o que é o CUI, né, ou depois responder, porque eu não achei esse CUI 2014. Tá? Ele é um autor. Você usa algumas... É um autor, né? Isso. CUI é o nome de uma pessoa, um sobrenome. Isso, é o sobrenome de uma pessoa. Pronto. Aí ele não está lá nas suas referências, né? Eu fui lá também caçar, ele não estava, por isso que eu também fiquei nessa dúvida, né, de saber o que era o CUI. Tá? Então, assim, foi encontrado no teu texto também alguns erros de ortografia, né? Mas às vezes é na hora da digitação, ou mesmo na compilação, na transformação de Word para PDF, que isso acontece, tá? E eu deixei marcado. O teu trabalho, ele vai, na minha avaliação, ele vai tanto com observações no teu trabalho, quanto também um documento em anexo, onde eu aponto algumas falhas até para ficar mais clara, tá? Na introdução, por exemplo, além desses erros, está um pouco confuso, né? O objetivo do texto. Lá na introdução, na última parágrafo da introdução, eu li o texto várias vezes e fica assim um pouco, e tem que ser um texto claro, né? Você diz assim lá no último, o presente trabalho, vírgula, se trata de uma plataforma de pagamento digital genérica, vírgula, utilizando dispositivo de toques e tal centralizado. Só isso aí, o trabalho, se tratar de uma plataforma, já difere já lá do teu título, tá? Porque eu não esperava que você fosse criar nenhum tipo de ferramenta, nem coisa do tipo. Mas, assim, o texto, no decorrer da leitura dele, lá no meio dele, fica um pouco sem sentido. É bom reler, eu deixo a dica aqui, para reler e melhorar, só melhorar, alinhar a ideia. Porque tem que ficar claro, não é para você que está lendo, é para mim, é para outros leitores até leigos na área, que precisa de uma leitura fácil, né, para fazer uma assimilação, para ver se realmente consegue entender. Tá? A tua problematização, a justificativa é pequena, mas é bem pertinente. Agora, a tua problematização também eu achei ela um pouco fraca, apesar de que você faz algumas indagações importantes, mas eu pensei que ali na tua problematização você ia falar mais sobre os problemas relacionados à falta dessa segurança ou aos meios que já existem, tipo invasões, né, roubo de dados, né, alguma fraude nesse sentido, e você não toca no assunto. Uma vez que estamos falando sobre a segurança de dados por meio da tokenização. Né? Então, assim, você deveria problematizar algo no contexto desse universo das transações bancárias, de troca de informações, para justamente prevalecer a importância da tokenização, no teu sentido aqui, no que você está querendo colocar, que ela é muito importante, tá? Eu achei que faltou um pouco mais na problematização e deixo aqui esse alerta também para você, tá? Lembrando que todas essas orientações, depois você vai ter que ver junto com o orientador a necessidade ou não de adequar, que muitas vezes é meu ponto de vista, mas teu texto pode estar dentro do que se pede. Teu objetivo geral também, aqui é que ele difere bem mesmo do teu título, porque fica claro que você vai desenvolver uma plataforma digital, né, aplicando a ferramenta de tokenização, de segurança, você usa um ponto onde não devia, quando você bota de pagamento, ponto. Possibilizando, não, acho que tem que ser lido, acho que esse ponto não existe, porque a frase ela tem que ter um contexto só.
E isso acontece demais no teu texto, você começa um parágrafo incitando que vai dizer o porquê daquele negócio e você não continua. Aí o parágrafo fica sem sentido. E eu pude marcar aqui uns 3 ou 4 nesse sentido. Você fala uma coisa e não dá continuidade, tipo, para sem completar a tua linha de raciocínio. Né? E fica vago, fica no espaço. Sim. E aí ela quer dizer o quê? Né? Então o texto ele tem que se completar. Tá? Então, é uma observação que eu também faço muito aqui no teu trabalho, nesse sentido aí. Tendo em vista que teu objetivo geral diferiu, no meu ponto de vista, do teu título, os específicos não tem nada a ver com o teu objetivo geral. Né? Porque se você vai desenvolver uma plataforma, você tem que dizer aqui qual é a linguagem que você vai utilizar, você vai ter que dizer aqui, falar mais sobre a tokenização, você vai ter... Ou seja, tem que ser objetivos que contemplem, ou que abordem o teu objetivo geral, né? E eles aqui vão um pouco longe disso. Pelo menos eu achei que não estão relacionados com o desenvolvimento de uma plataforma. Mostrar como é fundamental, tudo bem, mas e com o desenvolvimento da plataforma não tem nada a ver. Relacionar elementos importantes, entendeu? Mas teu objetivo geral, e você ratificou isso quando você estava falando do teu objetivo. Você disse assim, meu objetivo principal nesse trabalho é criar uma plataforma digital. Mas o teu título só fala da segurança por meio da tal tokenização. Então, assim, não fala em desenvolvimento, eu entro pensando uma coisa e aqui eu encontro um outro trabalho. Tá? Então, assim, você usa palavras nos objetivos, verbos, que também você tem que analisar. O último mesmo, que é propor uma plataforma. Olha, se você diz que vai desenvolver lá em cima, você não pode colocar que vai propor aqui embaixo. Você já está dizendo que vai desenvolver. Então, assim, ou você troca por criar, por desenvolver, não propor. Proposto já está desde o início. É para estar desde o início do teu trabalho proposto essa plataforma. Na realidade, você vai desenvolver, você vai aplicar ela, você vai direcionar para um público específico. Então, assim... Por isso que eu digo que os objetivos específicos, eles não estão contemplando o teu objetivo geral, que, por conseguinte, também não está contemplando o teu tema. Tá? O teu referencial teórico também, você cita muita coisa, mas, assim, no referencial, você tem que citar ali autores que você vai trabalhar no teu trabalho, na decorrência, no desenvolvimento do teu trabalho. Tá? Autores ou técnicas que você vai tomar como base ali, tá? E aí, no entanto, eu só encontro conceitos, eu não encontro nada palpável, assim, no sentido da segurança, ou mesmo de outras plataformas, né? Você não fala nada disso. Você fala muito conceito, você fala da importância da segurança, você fala... Mas, assim, o referencial teórico, cadê os autores que você vai te ajudar? Cadê os outros trabalhos acadêmicos de pessoas que já fizeram? Cadê exemplos? Não tem aqui. E eu senti muita falta disso. Você cita também aqui Canaltech. Canaltech você cita como fosse um livro. Você diz Canaltech 2020, página 1, e cita lá. Mas Canaltech eu acredito que seja uma página de internet, então eu acho que ela não pode ser citada dessa forma. Mas, para isso, é bem como mercado Bitcoin, da mesma forma. Para isso, vocês tiveram acesso a um conjunto de normas, são NBRs, eu esqueci dela aqui agora, anotei em algum lugar, onde vocês trabalharam só sobre referências, como referenciar essas páginas que vocês estudaram, como fazer referência ao autor, referência da maneira adequada. Tem as referências curtas, né? Citações curtas, diretas, indiretas. Então, assim... Eu acho que cabe voltar e dar uma olhada lá para readequar o teu trabalho nesse sentido, tá? Do referencial. E fica a dica, e está aqui também anotado, né? Que ele, no teu referencial, ele tem que falar mais sobre a segurança de dados, ou mesmo sobre a plataforma, já que você... talvez não falou muito sobre a segurança, fala sobre plataforma, sobre exemplos que já existem, que já são aplicadas, né? Porque já é um objeto que já foi estudado, né? Na metodologia, deixa eu ver o que eu botei aqui, que eu disse aqui que você, no primeiro parágrafo, que a gente tem contradição com o objetivo geral do texto. É porque na metodologia você começa dizendo que vai ter pesquisa, de bibliográfico,
mas você vai desenvolver uma plataforma. Então, ela não é só disso. Mas você falou bem na sua apresentação, você disse que a primeira etapa da metodologia é isso aí, é pesquisar, é ir atrás de fontes, e depois sim, então assim, eu acho que responde até, talvez, o que eu tenho aqui. Tá? O último parágrafo dela, você fala do Java, mas é uma forma muito simples da plataforma que você vai utilizar, mas não dá muitos detalhes. Tá? E aí, o que acontece? O que acontece é que o cronograma fica todo prejudicado, né? Teu cronograma, ele fica prejudicado, porque você, pelo menos no que eu vi aqui, o seu aí no slide, você passou rapidamente, mas eu acho que está melhorado em alguma coisa. Por exemplo, a escrita da monografia. No meu que eu tenho aqui, só está outubro e novembro. E a escrita da monografia é durante todo o período, até antes da tua defesa, você tem que estar escrevendo ela, você tem que estar... Até porque lá embaixo você tem, por exemplo, desenvolvimento do mecanismo, que eu não entendi que mecanismo é esse. Porque embaixo tem desenvolvimento do código-fonte. Então, assim, a monografia tem que vir depois disso ou durante isso, porque são informações que você tem que constar nela. E aí vem a outra grande dúvida do trabalho. Se você vai desenvolver uma plataforma, como você vai aplicar? Onde você vai aplicar? Quem vai ser o teu público-alvo? Então, assim, abre um leque de perguntas, né, que deixa teu texto tomar um rumo diferente do que a gente espera. Né? Aí, por isso que eu disse, quando eu leio o teu título, eu espero uma coisa. E quando eu leio o teu texto, eu vejo uma outra informação. Tá ruim? Não tá ruim. Pode estar incompleta, mas não tá ruim. Então, assim, a gente tem que melhorar algo para deixar a contento, né? Para ter... eles têm que estar muito íntimo, o título e o texto. Tá? No teu texto, não tem conceito de tokenização, não tem a utilidade dele atualmente, não tem vantagem e as desvantagens que deveria ter, né? Não tem exemplo das ferramentas, nem de site, nem de plataforma que utiliza essa tecnologia. Tá bom? Você até fala das vantagens lá na página 8, onde já não é nem o local, mas você fala das vantagens. Você fala de problemas, que era para ser lá na problemática, você fala também lá na página 8. Na página 8 é o quê? Em que no referencial você fala de problemas. Você devia ter falado lá atrás. Porque os problemas é que vão justificar o teu trabalho, a necessidade de tu aplicar aí o método da tokenização, certo? Então, assim, eu vou deixar essas orientações, essas dicas, depois você vai ter a possibilidade de assistir novamente e ver a necessidade, juntamente com o teu orientador, da adequação do teu trabalho, tá? Porque eu pude ver essas pequenas falhas que podem trazer prejuízo no decorrer dele aí. Você usa muito uma expressão também, que no teu texto eu encontro pelo menos 3 ou 4 lugares, que é plataforma de pagamento genérica. Você vai desenvolver uma plataforma de pagamento genérica. Você fala muito isso, né? Aí, esse nome genérico, a plataforma genérica, que vai receber vários tipos de pagamento, são expressões que deixam muito aberto. Tá bom? Então, assim, eu pude observar isso aí, tá anotado o que eu pude corrigir, né? Nas tuas referências, deixa eu ver se tem referência que você citou e não falou, tem muitas, Você tem que olhar o manual de como fazer as referências, porque você tem umas referências aqui que não está referenciado da maneira certa, tá? Tem referências que estão no texto, mas não estão lá embaixo, né? O caso de Danilo, você cita Danilo, mas não coloca na referência. E nas tuas referências tem várias referências que você não citou. E no manual do teu TCC tem lá dizendo, só pode citar o que você referenciar, listar o que você citou no teu texto. E temos muitas que você não citou. Certo? Então, vou mandar isso aí para você, juntamente para você analisar com o teu orientador, essas observações que eu fiz aqui, para a gente tentar aí deixar teu trabalho mais redondo. Tá? Ele tem é pertinente o trabalho, né? Mas a ideia é boa, mas a construção pode ser melhorada, na realidade, tá bom? Então, só mais uma vez parabenizar você, parabenizar aí o professor Alain, né? E deixo aqui essas considerações, tá? Muito obrigado, professor Alain, muito obrigado aí, Marlene. De nada. Obrigado, professor Lucinauro, pelas considerações. Convido agora o professor Maurício para fazer suas arguições sobre o trabalho. Por favor, professor.
Boa tarde, professores. Boa tarde, Marlene. A princípio, Marlene, tu deixa o teu áudio desativado. Aí, se precisar, tu habilita, porque fica vazando, fica complicado. Sim, novamente, primeiramente agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar participando da tua banca e começando aqui do começo, para não ser muito repetitivo, né? Uma das desvantagens de ficar para depois é exatamente esse, que o Lucinauro, ele explanou bem o teu trabalho. Normalmente eu não me atenho muito a essa questão das regras. Isso é obrigatório. Não que eu tenha ignorado, que foi verificado, mas não vai fazer parte da minha fala aqui, que isso é de prática. Como o professor Lucinauro, ele deixou bem claro na fala dele, vocês têm um manual, né, que deve ser seguido, e esse manual ele remete à ABNT, né, as regras da ABNT. E essas regras, elas definem um conjunto de itens que devem ser cumpridos, devem ser abordados, que vai desde a capa até os apêndices, ou seja, os anexos que tu coloca no teu trabalho. Então, ele é bem detalhista com relação a isso. O professor Lucinauro, ele tratou de uma coisa que eu olho muito, que são título e objetivos. Então, o título e os objetivos, eles devem estar alinhados, né? E a gente olhando, concordo com o professor Lucinauro quando ele diz que quando a gente lê o título, a gente espera algo, e quando vai ler o teu trabalho, a gente não encontra o teu título no trabalho. Um pouco de esforço a gente até vê, né? Mas isso tem que ser mais alinhado. Qual o problema disso? É que eu vou buscar essas informações e não vou encontrar. Então, normalmente, como a gente fala, eu vou começar a ler o teu trabalho e eu não encontrar o que o título define, eu simplesmente abandono. Pode até ser que o teu trabalho ele esteja bem construído, bem elaborado, que a tua pesquisa ela tenha, de fato, dados consistentes, mas se eu não encontrar, aí eu já abandono. Avanço tecnológico e no ramo de meios de pagamento. Então, tu faz até um breve histórico, né? Mas precisa aprofundar um pouco mais essa questão. E, principalmente, nessa questão da segurança de dados, né? Por meio da tokenização. Como o professor Lucinauro falou, você explora muito a tokenização, mas deixa de lado a questão da segurança de dados, né? Porque o que a gente espera com isso? Que tu apresente mais exemplos, né? E tu coloca diferentes meios, diferentes formas de pagamento, mas tu não faz um paralelo entre eles, e é isso que a gente espera, até mesmo para que o leitor ele compreenda, né? E ele possa fazer uma avaliação, é necessário que tu faça um paralelo, tu faça um comparativo entre o sistema de pagamento que você está defendendo e os outros. Então, que tu apresente vantagens e desvantagens com relação à tokenização em detrimento dos outros. Então, essa questão da formatação, eu não vou entrar muito. Aqui, já no início do teu trabalho, bem na introdução, eu já vou na sequência aqui, eu encontro essa mesma expressão, inclusive eu já tinha destacado, né, que tu faz muito isso no teu trabalho, que a cada 10 brasileiros, 6 utilizam meios digitais. Então, em alguns pontos, eu encontro citações desse tipo, que tu está utilizando dados de terceiros, dados que foram publicados por outras pessoas, ou mesmo falas de outras pessoas, que é visível, né, que são falas de outras pessoas,
mas que você não cita. Então, uma coisa que eu peço que tu tenha mais cuidado com isso. Então, faça uma releitura do teu trabalho e toda vez que tu fez isso, é necessário que você faça uma citação, que cite o autor, né? Logo abaixo, tu diz que em 2014 a Apple anunciou uma nova forma relacionada ao mercado de pagamento, conhecido como Apple Pay. A partir daí, o mercado de meio de pagamentos teve um avanço revolucionário. E eu te faço uma pergunta aqui, né? Aí tu diz, e assim novos meios utilizando a tokenização começaram a ser mais conhecidos. Eu te faço uma pergunta. Qual é a relação da Apple Pay com a tokenização? Se puder me responder agora, por favor? Porque a partir que surgiu esse aplicativo, que o método da tokenização ele começou a ser mais conhecido pelas pessoas. Aí só um marco. A Apple Pay, ela usa tokenização, então? Não. Só sugeriu que a partir daí, segundo minhas pesquisas. Tipo, ela como se fosse um marco nos meios de pagamento. Ela botou uma mensagem para ligar. Certo. Assim, quando tu não tiver, tu pode deixar a câmera ligada, mas quando tu não estiver respondendo, falando, tu desativa o áudio para não ter interferência. É porque da forma como tu falou, eles estão diretamente correlacionados e não simplesmente um marco. Então, necessariamente, tu não precisaria citar a Apple Pay. Se eles não têm correlação direta, né? Eu não preciso citar um fato. É igual eu pegar... se eles não têm relação direta, então não há necessidade de estar aqui. Se o Apple Pay usa essa sistemática de segurança, aí sim, você utiliza porque os dois têm um paralelo. Então tem que ter muito cuidado com esses comparativos, né? Com essas correlações que tu está fazendo aqui, porque remete que a Apple Pay utiliza. Pelo menos foi o que eu entendi aqui, foi que a Apple Pay utiliza esse sistema de segurança, né, a tokenização, e a partir do momento que ela lançou, foi difundido e os outros passaram a utilizar. Se não existe essa correlação direta, então tu procura uma outra forma de fazer, ou deixa só a questão da relação data, ou seja, o ano em que essa tecnologia passou a ser utilizada, aí tu teria que dar mais detalhes de quem foi que criou essa tecnologia, quem desenvolveu e como foi que ela foi difundida. Então, a gente não encontra um histórico. O único ponto que eu encontro com relação a essa sistemática, e o professor Lucinauro até falou disso, que ele esperava mais definições relativo a esse mecanismo que você está utilizando, que você está propondo, né? E a gente não encontra aqui. Então, há necessidade de se fazer um aprofundamento maior sobre esse trabalho. Marquei aqui também essa questão do CUI, ou CUI, né? A pronúncia aqui, eu não fui muito atrás, né? Que, para citar que, além dela, tem muitas outras referências que você faz, outras citações que você faz que a gente não encontra lá na referência. E qual é a importância de você citar? É para que, se os leitores se interessarem pelaquela temática, eles possam ir atrás daquele tema também, que eles possam ir ler aquele trabalho. Então, esse é um dos objetivos de você citar autores e você referenciar. É para que outras pessoas possam também validar o teu trabalho e, caso eles se interessem por aquele trabalho, eles possam também ir atrás e saibam onde buscar. No final da tua introdução, mesmo, o professor Lucinauro já até falou, tu coloca aqui que o presente trabalho se trata de uma plataforma de pagamento digital genérico. E eu te pergunto, tu pretende apresentar uma plataforma já desenvolvida ou você pretende desenvolver uma plataforma? Quando eu chego aqui, eu fico na dúvida, eu não sei nem o que tu vai fazer. Não é uma pergunta no momento para tu responder, quando eu for te aviso. É só para iniciar o meu comentário. Então, tu tem que reescrever esse parágrafo aqui, porque ele é a finalização da tua introdução, ou seja, ele é que vai me dizer se eu devo ou não continuar lendo
o teu trabalho. Ou seja, normalmente, no final de um capítulo, eu faço a apresentação do próximo capítulo, ou seja, eu coloco o que eu vou encontrar no próximo capítulo. E, normalmente, numa introdução, no final da minha introdução, eu já apresento o meu problema e já apresento os meus objetivos. Por que que se faz isso? Para que o leitor, a partir desse momento, ele decida se ele vai dar continuidade à leitura do teu trabalho ou não. Então, tu tem que rever a redação aqui, porque ela está bem confusa. E tem aqui que deixar claro o que de fato tu quer. Tu quer desenvolver uma plataforma. Pelo menos é o que a gente encontra lá nos teus objetivos. No teu título, tu deixa claro que tu vai trabalhar com segurança a partir da tokenização. Já aqui, tu causa essa dubiedade, tu provoca essa dubiedade no leitor, ou seja, ele não sabe se tu vai desenvolver ou se tu vai apresentar algo que já desenvolveu. E mais à frente, né, nos teus objetivos, aí é que a gente começa a ver. A questão da tua problematização, tu já começa bem aqui no segundo parágrafo dizendo que, diante do contexto, o presente trabalho visa responder os seguintes questionamentos. Mas qual o contexto? Então, se remete, quando tu usa essa expressão diante do contexto, ou seja, quer dizer que tu, acima desse parágrafo, tu fez uma longa explanação, uma longa abordagem sobre a tua problematização. Então, esse diante do contexto, ele não cabe aqui. Ou tu faz essa apresentação que tu está citando, ou tu retira e reescreve isso aqui. Mas o que a gente espera numa problematização? Que você, de fato, apresente o problema, que você fale pelo menos uma página sobre o teu problema, né? Descrevendo, citando exemplos, caracterizando, colocando pontos negativos e pontos positivos, ou seja, de fato, caracterizando o teu problema e dizendo o que tu pretende resolver. Aí vem as tuas perguntas, e eu coloco aqui uma observação, que os teus objetivos, eles têm por obrigação responder às tuas perguntas. E não há uma relação entre as perguntas e os teus objetivos. Então, qual é a função do teu objetivo geral? Responder às tuas perguntas. E eu não encontro uma correlação. Então, todo o teu trabalho, ele tem que estar fechado, ele tem que estar diretamente ligado, ele tem que ser coeso. Eu normalmente utilizo essa expressão. Ele tem que coeso, ele tem que ter início, meio e fim. Essas partes, elas têm que estar uma conversando com a outra, uma apontando para a outra. Então, tu tem que rever isso aqui. Eu não vou dizer que tu deva modificar os teus objetivos. Eu vou dizer que tu deve modificar o teu título. Porque os teus objetivos, o teu trabalho, ele está bem claro, dizendo que tu vai estudar esse sistema de segurança, né, tokenização, sistema de pagamento, e tu vai abordar a segurança dele, fazendo comparação com outros, mostrando o porquê que ele possivelmente seja melhor, e que tu, a partir daí, tu pretende desenvolver algo para provar que esse sistema é seguro. É isso mesmo que tu quer, não é isso? Isso. Pois foi o que eu entendi a partir dos teus objetivos e não do teu texto. Se é isso que tu quer, todo o teu texto tem que mostrar exatamente isso. Ou seja, tu tem que construir o teu texto de forma que as pessoas, ao lerem, eles visualizem isso aqui, né? Eu marco outros pontos aqui, eu não vou me prender muito, senão acabo estourando o tempo, até porque tem. No teu último objetivo, tu tem aqui propor e dar, né? Propor uma plataforma digital, objetivo específico. Propor uma plataforma digital baseada na geração de tokens, no intuito de dar segurança. Você não dá, você oferece, você possibilita, né? O dar remete a que você simplesmente vai entregar, né? Você vai possibilitar uma escolha, você vai proporcionar uma escolha. Então, você não vai propor uma plataforma, porque tu não está propondo, tu vai desenvolver uma plataforma, e essa plataforma, então, tiraria o propor aqui, porque tu não vai propor, tu vai desenvolver, e tu já disse lá em cima no teu objetivo geral, então tu vai desenvolver, e tu não vai dar, tu vai desenvolver uma plataforma, e essa plataforma, ela possibilita, ou ela proporciona segurança ao usuário. Então, trocaria esses dois verbos aí, que melhoraria mais aqui o teu
os teus objetivos. Mas, de todo, tu tem que rever todos os teus objetivos para ver se esses objetivos, eles fecham no objetivo geral e ver se o objetivo geral responde aquelas tuas perguntas. Se o teu objetivo geral não responder às tuas perguntas, aí tu tem que modificar eles. Ou, se tu pretende, de fato, fazer o que está nos teus objetivos, tu tem que modificar a tua problematização. A decisão aí é tua. Tu diz aqui que com o avanço da referencial teórico, com o avanço da tecnologia, a explosão de dados no mundo virtual deixou de ter foco apenas em grandes repartições. Como assim explosão? Então, tu faz uma afirmação forte, tu não contextualiza essa afirmação e tu não comprova que, de fato, ela ocorreu. Né? Tu tem uma explosão de dados no mundo virtual. Então, teria que ver isso aqui. E ela deixou de ter o foco apenas em grandes repartições e passou a ser amplamente utilizada por usuários comuns. E, partindo desse contexto, os meios de pagamento também tiveram um grande crescimento. Então, o que eu digo aqui? Tu tem o I, que tu tem que evitar, e tu tem que esclarecer mais um pouco essa questão dessa explosão de dados, e como foi que ela deixou de ter foco nas grandes repartições e passou a ter foco nos pequenos usuários. Como foi que isso aconteceu e por que isso acontecia antes? Porque, senão, isso aqui não tem um contexto, né? Tem algumas marcações aqui, eu não vou entrar muito, tem alguns erros, né? Tu repete muito conjunção, o II, tu repete muito artigo, o, as, né? Os, as. Então, tu faz muita repetição de artigos no teu trabalho, então tem que evitar isso aqui. Tem uma outra coisa aqui, questão de citação aqui, tu faz uma citação direta, longa, e eu acredito que esse texto aqui sobre internet das coisas, né, tu fala aí na tua apresentação, isso aqui não caberia uma citação longa, mas assim uma paráfrase. Eu estou deixando tudo isso aqui no teu texto. Vamos lá para a tua metodologia, né? Assim, eu faço uma pergunta aqui. Tu já ouviu falar do novo sistema de pagamento implantado pelo governo federal? Não, pelo Banco Central, que vai passar a vigorar a partir de novembro. Já? O PIX? Não. Não, pois pesquisa um pouquinho. Tu apresenta várias tecnologias aqui, falam de alguns aqui, mas o principal que vai passar a vigorar a partir de novembro, tu não fala, que é o PIX. E o PIX, ele tende a substituir todas essas outras tecnologias. Então, é uma tecnologia que vai, segundo eles, palavras deles, né, do Banco Central, vai revolucionar o mercado de pagamentos, né? Então, pesquisa um pouquinho e vê a possibilidade de já incluir ele aqui no teu trabalho, viu? Talvez até tu modifique um pouco a tua visão com relação a essa questão. Ou implemente, né? Porque o PIX vai também utilizar essa questão da tokenização. A tua metodologia, tu começa dizendo que a metodologia usada no desenvolvimento do presente trabalho de pesquisa será de caráter bibliográfico. Toda pesquisa ela é bibliográfica, porque toda pesquisa, então tu não pode caracterizar a tua pesquisa como bibliográfica. Ela é pesquisa de campo, ela é exploratória, ela é um estudo de caso, mas a tua pesquisa ela não é uma pesquisa histórica, né? Então tem vários tipos de pesquisa, mas todos os tipos de pesquisa elas são bibliográficas. Por quê? Porque tu vai partir de um referencial teórico, tu vai partir de um estado da arte. Então, a tua pesquisa ela não é bibliográfica. Tu pode dizer que ela é experimental, tu pode dizer que ela é um estudo de caso, tu pode ver direito, dar um estudo novamente com relação a tipos de pesquisa ou classificação de pesquisas, para tu poder classificar bem essa tua pesquisa aqui, viu? Ela não é bibliográfica, porque toda pesquisa é bibliográfica. Tu faz uma citação logo abaixo aqui, eu não sei bem o que tu queria dizer. Eu deixo destaque aqui, infelizmente não vai, tu junta duas citações em uma, logo abaixo que fica lá, a principal funcionalidade da linguagem Java, quando tu começa a falar a linguagem Java. Então, o que eu deixo aqui? Que tu deve
modificar aqui, eu estou sugerindo que tu faça uma troca de parágrafos para tu organizar, e eu estou deixando uma sugestão para que tu melhore esse teu texto aqui. E outra coisa, a metodologia são os teus objetivos, é o detalhamento dos teus objetivos. O que tu vai fazer? Tu vai pegar todos os teus objetivos e jogar aqui no campo metodologia e vai descrever cada um deles, dizendo como, né, onde e por quê. Responde essas 3 perguntinhas para cada um dos teus 3 objetivos. Como, onde e por que tu está fazendo. Há outras perguntinhas que precisam ser respondidas, mas se tu responder essas 3 aí, já está de bom tamanho. O teu cronograma, tu fala que a escrita da monografia vai ser só no mês de outubro e novembro, é muito pouco. A escrita da monografia, ela é um processo, ela vai pegar todos os meses da etapa, né? Aquisição do material, tu diz que a aquisição do material, qual material? Eu te pergunto aqui, então rever essa questão do teu, desse tópico aqui, dessa etapa. E tu fala em desenvolvimento do mecanismo e desenvolvimento do código-fonte. Como assim? O meu tempo, na verdade, já estourei, né? Então não vai dar para tu responder, mas já vai ficar registrado. E eu também coloco uma observação aqui. Tu coloca desenvolvimento do mecanismo e desenvolvimento do código-fonte. Que mecanismo? E esse código-fonte não é o mecanismo, né? Então, vê isso aqui. Redistribuir o período da monografia, aquisição de material, não sei que material é esse aqui, eu remeto esse material ao material bibliográfico que já está lá em cima, e unificar essas 2 etapas, que é desenvolvimento do mecanismo e desenvolvimento do código-fonte em uma única, e buscar uma nova nomenclatura para ele. Com relação às referências, tem que rever todas, viu? Todas no sentido de toda citação deve ser referenciada, toda referência deve ser citada, nesse aspecto. E voltar lá que tem alguns erros de referências aqui, mas eu vou deixar marcado no teu texto, viu? No mais, parabéns pelo teu trabalho, viu? Fazendo essas correções, esses ajustes, acredito que vai ficar um ótimo trabalho. Então, parabéns a você e parabéns ao orientador. Obrigada. Obrigado, professor Maurício, pelas considerações. Por conta do tempo, eu vou falar apenas sobre um detalhe, tá, do trabalho da Marlene. E enquanto os professores faziam as colocações, eu aproveitei para abrir os arquivos de revisão da versão 3, versão 2 e versão 1, né? E uma coisa que gerou tantos comentários assim, Marlene, foi o não atendimento a muitas das observações que foram colocadas anteriormente. Então, talvez um pouco mais de atenção àquelas observações colocadas nas versões anteriores teria gerado menos trabalho para agora, né? Então, foram muitas observações, realmente o volume de observações sobre o trabalho foi grande, tá? Mas, como o professor Lucinauro falou, são reversíveis, tá? São corrigíveis. Então, o que você vai ter que fazer é esse alinhamento. Em linhas gerais, o que faltou? Um alinhamento entre o que você quer fazer e o que você está propondo no seu projeto. Um alinhamento entre o título e as seções do seu trabalho. Uma coerência entre essas seções e uma coesão geral no seu trabalho. Então, ficam algumas dúvidas grandes que eu pensei e esperei que você fosse esclarecer na sua apresentação, mas infelizmente as questões ficaram em aberto ainda, né? Eu poderia perguntar o que é um token. Eu não sei, não está no trabalho, né? Nem foi explicado o que é um token, eu não sei. Alguns detalhes aí de slides, tá? Não vou ser específico, mas faltou você dizer o que é essa plataforma digital e, além disso, o que o genérico quer dizer nisso tudo. Uma plataforma digital genérica. Tudo bem, mas o que vai ser? Como que você vai fazer isso? Com que linguagem? Com que IDE? Com que ferramenta? Ela vai ser um aplicativo? Ela vai ser um site? Quem vai utilizar? E aí, nesse meio, o professor Maurício tocou num ponto muito interessante que, assim, a gente faz um curso de tecnologia.
e você está trabalhando numa área que está mudando agora, né? No Brasil, vai ser adotado o Pix, ele vai substituir todo o sistema de pagamentos que existe atualmente no Brasil. Esse sistema de DOC, de TED, isso tudo vai mudar. Vai ser tudo online 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, esse sistema de tokenização, ele vai estar cada vez mais presente, né? Só que aí, como você está fazendo um projeto para trabalhar com isso, você teria que ser mais objetiva, ser mais, como é que eu posso dizer, mais clara em relação ao que você vai fazer. E aí, para o seu trabalho de conclusão, que é o TCC2, você com certeza vai precisar falar sobre o Pix, tá? Porque o Pix, ele é o sistema que vai ser adotado no Brasil e que é a novidade. E já que o seu trabalho vai acontecer durante a implantação desse sistema no país, é importante que você já contemple também, até porque ele vai acontecer em novembro, o início dele, e o trabalho só vai ser concluído em fevereiro. Então, com certeza, dá para você englobar esse conteúdo no seu trabalho, tá? Então, o trabalho tem muitos detalhes a serem corrigidos, os professores vão repassar os arquivos deles para mim, e aí você vai receber para fazer essas correções, tá bom, Marlene? No mais, eu parabenizo você pela sua atitude, pela o seu desempenho durante a disciplina, você correu atrás, tá? Tiveram alguns detalhes, sim, mas todos os trabalhos tiveram detalhes a serem corrigidos, não se preocupe, isso não é uma coisa que foi uma falha só sua, não. Nós tentamos ajustar tudo ao máximo, né? Alguns pontos não ficaram como eu esperava que ficassem, mas aí você tem os arquivos de revisão, primeira versão, segunda, terceira, né, que eu mandei para você, e aí em todos eles tem observações que você vai conseguir visualizar e vai perceber também que muitas delas, essas observações, elas foram faladas hoje aqui pelos professores, então basta você fazer esse ajuste. E aí esse ajuste, a partir de agora, o que você vai ter que fazer? A depender do resultado da disciplina, né, de TCC1. Você vai ter que fazer esse ajuste pensando no seu TCC2, tá? Porque o projeto, hoje, ele encerrou. O seu projeto é esse, certo? Então, você vai fazer os ajustes pensando no seu TCC2, no seu trabalho de conclusão de fato. Então, é isso, Marlene. Eu peço que você aguarde um pouquinho aqui na sala. Vou me reunir com os professores para deliberar sobre o seu trabalho, tá bom? Então, aguarde um pouquinho, alguns minutinhos e a gente já retorna. Tá ok. Perfeito.